aparecer, a gente inicia. Bom dia a todos e a todas. É uma alegria imensa estarmos iniciando mais uma live do Compass, que é o Conselho Municipal de Cultura de Paz de Londrina, que nós temos ele aqui há 12 anos na cidade. Nós temos um movimento pela paz e não violência, Londrina Pazeando, que comemoramos esse ano 20 anos aqui na cidade de Londrina, desse trabalho de educação para a cultura de paz. E hoje é com muita alegria que recebemos a nossa parceira, a doutora Cláudia Catafesta. Eu vou ler aqui, eu faço questão de ler aqui o currículo dela para vocês verem, né, a formação dela, mas ela é um presente que nós recebemos do Rio Grande do Sul. Aliás, nós recebemos muito presentes do Rio Grande do Sul, né? Veio o Leoberto, veio a Cláudia. O Leoberto não veio morar e não trabalha aqui. A Cláudia, sim, mas trouxe todo esse conhecimento, esse relacionamento muito, muito importante para nós, assim, que contribuiu muito para o nosso movimento aqui no Estado de Londrina. Bom, a doutora Cláudia Catafesta é juíza de direito da Vara do Adolescente em Conflito com a Lei do Fórum Central da Comarca da Região Metropolitana de Londrina, vice-presidente do Fórum Estadual de Juízes da Infância e da Juventude do Estado do Paraná, eleita para o período de outubro de 2019 a outubro de 2021. Representante do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná na qualidade de membro do Comitê para Acompanhamento das Medidas de Enfrentamento à Covid-19, no Sistema Socioeducativo do Estado do Paraná. Coordenadora adjunta do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de Londrina, coordenadora da Célula de Socioeducação do Conselho de Supervisão dos Juízos da Infância e Juventude, CONSIG, não sei se está certo, membro do Comitê Gestor Estadual de Justiça Restaurativa do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos, do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, professora convidada do curso de pós-graduação de Direito Aplicado da Escola de Magistratura do Paraná, desde 2014. Idealizador e representante do Tribunal de Justiça do Paraná, na qualidade de membro do Comitê de Articulação de Práticas Restaurativas do Programa Municipal de Práticas Restaurativas nas Escolas Municipais de Londrina, Lei Municipal 12.467, de 2016. Idealizadora do projeto Falando sobre Socioeducação, rodas de conversas no Centro de Socioeducação de Londrina. Palestrante em Justiça Restaurativa e Socioeducação, coautora do capítulo Justiça Juvenil e Justiça Restaurativa, do livro Diálogo em Prol de uma Justiça Juvenil. Graduada em Direito pela Universidade de Caxias do Sul, mestranda no programa de pós-graduação profissional em Direito da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados. É só isso aí. Fora ser uma pessoa maravilhosa, nossa amiga e nossa companheira. Seja bem-vinda, Cláudia. A gente está muito feliz que você está aqui com a gente hoje aí nessa live. A palavra é sua. Oi, Luiz, bom dia. Fiquei até assustado ouvindo. O objetivo é sempre participar dos espaços que pensam um judiciário humanizado, um judiciário diferente, né? Então, é por isso que tem tanta coisa, porque eu tenho permitido, né, tenho me permitido participar desses espaços que são, né, são espaços de construção, são espaços para aprimoramento do judiciário, e é uma satisfação enorme. Bom, eu me considero uma amiga desse grupo, né, somos parceiros já só há 6 anos, mas ainda temos muita estrada pela frente. Eu vou contar, porque sempre tem um público novo, né, Luiz? Eu conheci as práticas restaurativas em 2014, né, num curso que eu fiz em maio, na cidade de Ponta Grossa, promovido pela AJURES, que é a Escola do Rio Grande do Sul, né, e aí quando eu cheguei em Londrina, eu fiquei tão entusiasmada para começar, que a gente não sabe nem para que lado corre, né, e eu lembro que eu estava pensando, acho que quem conhece restaurativa aqui sabe, né, justiça restaurativa, os círculos de construção de paz, essa vivência pensada numa cultura diferente, né, que é o propósito desse conselho.
E a gente fica muito entusiasmado e quer dar a mão para todo mundo e que todo mundo venha com a gente, né? E eu lembro que eu estava trabalhando e pensando nisso, né? Quem que eu chamaria para começar comigo, como é que a gente faria essas ações, e aí eu olhei pela minha janela do Fórum Criminal, que já não existe mais, né? Existirá um novo Fórum Criminal em Londrina, e o Luiz e essa turma maravilhosa estavam dando um abraço na praça, né? No Centro Cívico, lá em Londrina. E aí eu falei, gente, quem são essas pessoas, né? Que eles estão fazendo, qual é o propósito? E aí fui buscar mais informações e descobri que tinha um movimento muito lindo em Londrina, né? De construção de paz, né? De uma nova cultura. E aí eu entrei em contato com o Luiz, eu sempre falo isso, o Luiz, que foi o Luiz, na verdade, é o presente que a vida me deu, o Luiz e toda essa turma. Então, somos parceiros nessa construção. Então, por isso, eu estou muito contente, muito feliz. No começo do ano, o Luiz já tinha me convidado, eu achei que a pandemia não ia durar muito tempo, então eu tinha prometido para mim que eu não deixaria meus filhos de lado para trabalhar de manhã, né, porque eu tenho 2 crianças. Mas como a pandemia não tem fim, a gente entrou nesse novo normal e aí eu comecei a trabalhar de manhã de novo e eu falei, Luiz, eu quero compartilhar com o grupo essas boas novas e essas práticas lindas que a gente conseguiu fazer no ambiente socioeducativo. Bom, o Luiz me deu um tempo generoso para poder explicar um pouquinho das nossas ações, então eu sei que tem amigos de outras cidades, né, e mesmo as pessoas que são daqui, às vezes, não têm a dimensão do que nós conseguimos construir aqui em Londrina a partir desse novo olhar, né. Mas eu acho que é importante, primeiro, a gente falar sobre socioeducação, que esse é o nome do projeto que eu idealizei junto com a Aline Fioravante em 2015, porque existe muito senso comum, muito achismo, né, muito que a gente ouve da imprensa e pouco conhecimento real do que é a socioeducação, qual que é o propósito dela, né, o sistema de justiça faz em relação aos adolescentes que envolvem-se na prática de ato infracional, né, e por que a justiça restaurativa tem tanto espaço nessa temática e como é que ela conseguiu tantos avanços. Então, primeiro, para contextualizar, eu acho que eu sou nascida antes da Constituição Federal, mas eu não vivia o momento anterior à Constituição Federal, que é um sistema de garantias que foi criado, né, que foi instituído no país em 88, e antes disso, nós também não tínhamos o Estatuto da Criança e do Adolescente, nós tínhamos o Código de Menores, e o Código de Menores, ele tinha uma postura, eu vou falar algumas palavras aqui fortes, tá, era uma postura higienista. Então, era crianças em situação de rua, adolescentes envolvidos na prática de crimes, né, de atos infracionais, a postura que o Estado tinha em relação a essas pessoas era de afastamento do convívio. Então, por isso os orfanatos, por isso os acolhimentos, né, por isso essas unidades de privação, como uma estratégia para, de fato, afastar o problema, né, e a gente sabe que isso não resolve o problema, isso só aumenta e potencializa o problema. E esse movimento de hoje reconhecer crianças e adolescentes como sujeitos de direito, como pessoas que também precisam ser assistidas em relação aos seus direitos, têm voz, têm vez, têm opinião e podem ser consideradas, é um movimento nascido, então, da Constituição Federal, né? E lá no artigo 227, eu não vou fazer um papo jurídico, tá? Não se preocupem, é só para a gente contextualizar. Sei que tem pessoas de outras profissões aqui, outros saberes, então, para não ficar uma fala muito teórica. Mas é importante esse resgate, né? Então, em 88, por um movimento idealizado e também bancado, vamos falar assim, pelas crianças, por esses adolescentes que viviam em situação de rua, eu acho que pouca gente sabe desse movimento, né? Teve um movimento muito forte dessas crianças e adolescentes que fez com que nascesse, então, o artigo 227. Até quem tiver interesse de buscar isso nos registros do site do Congresso Nacional, tem as fotos da época, né? Porque eles conseguiram arrecadar milhões de assinaturas numa época que não existia Facebook, nem WhatsApp, e nem rede social. Então, reuni 1 milhão, 2 milhões de assinaturas na época da carta, na época do papel,
né? É um movimento muito forte, muito consolidado, que então deu origem àquele artigo 227. O que tem no artigo 227? Que é direito, né? Toda criança, todo adolescente, todo jovem, né, com uma alteração recente, tem direito, né, garantido à vida, à saúde, à educação, ao convívio familiar e comunitário, ao lazer, à profissionalização. E o artigo não faz distinção entre crianças e adolescentes envolvidos na prática de ato infracional ou não envolvidos na prática de ato infracional, certo? Então, é a criança e o adolescente que são reconhecidos como sujeitos de direito e não como objeto da nossa tutela. Então, eles, o que eles pensam, o que eles querem, os seus desejos também são considerados, né? E então eles passam a ter essas garantias e aí fala dos direitos, mas também fala do dever. Quem que deve garantir para esse público toda essa gama de direitos, né? Aí fala lá que é dever da sociedade, da família e do Estado. Então eu queria saber dentro desse grupo aqui, de quem estiver nos ouvindo, quem está excluído do dever de garantir para crianças e adolescentes os seus direitos, né? Ou seja, desde 88 nós já temos mais de 30 anos com essa obrigação, né, nós adultos, de garantir, então, para essas crianças e adolescentes os seus direitos. Pois bem, aí vem o Estatuto da Criança e do Adolescente e reforça tudo isso, né, e faz uma distinção objetiva entre criança e adolescente. Desculpa, eu não sei se todos sabem a diferença entre criança e adolescente, mas o critério é meramente objetivo, certo? É um critério etário. Então, a criança é a pessoa, né, que tem desde o seu nascimento até os seus 12 anos incompletos. Completou 12 anos, passa a ser um adolescente. E o adolescente, pela lei, é a pessoa até 18 anos incompletos. Completou 18 anos, passa a ser um adulto. E existe o jovem, que é de 15 a 29, tá ali um adolescente também é um jovem, um adulto também pode ser um jovem, né? Aí tem algumas garantias do Estatuto da Juventude. Então, eu trabalho com adolescentes, né? É o público entre 12 e 18 anos. E aí, tanto no Estatuto da Criança e Adolescente quanto no SINASE, que é a lei que instituiu o Sistema Nacional Socioeducativo, existem alguns princípios e algumas questões que orientam a atuação na socioeducação. Então, também eu vou dar um dado que talvez seja desconhecido. O que for crime para um adulto, certo? O que para nós adultos é considerado um crime, que tem tipificação nas leis penais, né? Vai ser considerado um ato infracional para o adolescente, certo? Então, se eu, adulta, decidir traficar, né, começar a envolver-me no tráfico de drogas, se um adolescente fizer, eu vou ter descumprido uma lei, que é o artigo 33 lá da lei antidrogas. Então, para o adolescente, essa mesma postura é considerada um ato infracional. Se, por um acaso, o Congresso deixar de considerar algo como criminoso, então, se o tráfico, a partir de, sei lá, a gente alterar uma lei e não for mais considerado um crime, não vai ser mais um ato infracional para o adolescente, certo? Então, eu brinco até que o legislador foi preguiçoso, ele falou, o que não for, o que é crime para o adulto, diz que é crime para o adolescente, tá, é ato infracional, então vamos trabalhar assim. Por que eu estou falando isso? Porque para o crime, nós, adultos, nós temos, aí tem pessoal da medicina, da área da saúde aqui que vai poder me ajudar. O nosso sistema, o cérebro, enfim, em tese a gente já está pronto, a gente já tem escolhas bem definidas, a gente tem a noção das consequências, e a adolescência é uma fase típica de ainda desenvolvimento cerebral, né? Então, o lóbulo pré-frontal ainda não está pronto, é a fase do enfrentamento, é a fase de que as pessoas, que o adolescente, pela natureza própria biológica, né, dessa fase da vida, que não tem esses recursos todos prontos, ele não tem aquela questão do limite muito, muito tranquila, né? A fase, então, da ruptura com a família, é a fase do reconhecer-se como um grupo, né? Então, tem todas essas questões que, para a lei, né, e também para o ser humano, né, a gente entendendo o ser humano, é uma fase que a pessoa está em desenvolvimento. Então, ela não pode ser tratada igual a um adulto, né?
Não tem como oferecer para o adolescente o mesmo tratamento que a gente oferece para um adulto. Por isso que privar um adolescente de liberdade, colocá-lo num centro socioeducativo, segundo a lei, é uma exceção, né? A gente não pode trabalhar com isso como regra. E aí sempre vem as mesmas angústias, né? Mas ele foi lá e pegou uma arma e matou uma pessoa, não vai acontecer nada com ele? Mas o que é que aconteceu para que um adolescente chegasse a ponto de pegar uma arma e matar uma pessoa? Né? É esse questionamento que a gente tem que se fazer, né? Então, que ponto que nós, enquanto Estado, família e sociedade, falhamos, né? Não garantimos para esse público os seus direitos, né? E que fizeram com que ele chegasse ao ponto de fazer um ato grave dessa natureza. Isso é uma das coisas que eu acho que precisa ficar clara para a gente compreender, então, um pouco o trabalho socioeducativo. Uma segunda questão que é importante trazer aqui também é que um adolescente nunca vai receber um tratamento mais grave do que um adulto na mesma situação. Então, tem professores aqui, tem a Carla que eu estou vendo, o pessoal da educação, sempre tem essa questão que o adolescente ameaçou o professor e não aconteceu nada, né? Porque um adulto que praticar uma ameaça, pelo sistema criminal, ele vai poder receber uma transação penal, que a gente chama. Então, ele vai poder fazer um acordo com o Estado e não vai ser preso, né? Então, eu não posso fazer algo mais grave com um adolescente na mesma situação, certo? É mais ou menos por aí. Mas isso também não resolve, né? Porque eu não posso permitir, né? E aí, nós, enquanto sociedade, que as pessoas se agridam, que as pessoas se ameacem, né? E que não aconteça nada. E aí, por isso, quando o Sistema Nacional Socioeducativo foi publicado, em 2012, ele trouxe quais são os objetivos, né, do sistema de justiça e da nossa sociedade em relação ao adolescente que está envolvido na prática de ato infracional. E entre os objetivos da medida, né, que vai ser aplicada pelo juiz, estão a desaprovação da conduta, certo? Então, é uma pessoa em desenvolvimento, mas ela precisa entender que o ato que ela praticou está em desconformidade e não é por aí, né, que deve prosseguir. Segundo ponto é promover responsabilização, né? E o terceiro é promover integração social e comunitária. E aí ficam sempre as angústias, né? Como é que a gente faz isso? Como permitir que um ambiente escolar, vamos falar dele, porque acontece muito ato infracional no ambiente escolar, seja um ambiente de convivência respeitosa, né? E que não chegue ao ponto das agressões, das ameaças, das violências, né? Tão comuns em ambientes escolares. Como um adolescente sente-se pertencente a uma comunidade a ponto de não querer agredi-la, né? A ponto de não querer praticar nenhum ato infracional, como que a gente evita que o tráfico, tão sedutor como é para as populações periféricas, não seja um caminho, né? Então, eu ouço muitos relatos de adolescentes que ganham 200, 300, 400, 500 reais numa noite, e a gente não tem nenhum emprego, né, lícito que tem essa capacidade de oferecer uma recompensa tão boa e tão rápida, né? Então, são essas questões que permeiam a atuação socioeducativa. Além disso, então, também para falar um pouquinho do que eu fui convidada, né? Mas eu acho importante a gente trazer esse pano de fundo, porque senão fica esse achismo, né? Eu acho que tinha que fazer isso, eu acho que tinha que fazer aquilo, e aí a atuação na prática não é bem assim. Mas as medidas socioeducativas, eu também não sei se todos têm conhecimento, né? Mas as medidas que nós podemos aplicar em relação aos adolescentes, pensando em atingir esses objetivos, são a advertência, prestação de serviço à comunidade, reparação do dano, liberdade assistida, semiliberdade e internação. A advertência é algo que o juiz faz, né, ou o promotor, temos o doutor Eduardo aqui, que também já trabalhou nessa área, então ela se esgota nela mesma, é um diálogo que a gente mantém com o adolescente, com a sua família, tratando então dessas questões que são nocivas, que não vão promover um bom desenvolvimento, né, e aí ela encerra-se ali. A reparação do dano, ela pode ser uma reparação tanto financeira, né, quanto moral, então, um pedido de desculpas, ou, quebrou, pichou o muro, recompõe, então, né, repara o dano que causou, é isso que é um dos objetivos.
A gente tem muita violência, né, intrafamiliar, então, às vezes, uma prática restaurativa visando essa recomposição do respeito na família é uma prática que é uma medida. A prestação de serviço à comunidade não pode ser nada, ela tem que ter um caráter pedagógico, né, não pode ser humilhante, né, que não tem sentido, tem que ter sentido para o adolescente e também para a sociedade. Liberdade assistida, como o nome diz, é uma liberdade, aspas, vigiada, então ele está livre, está na sua convivência familiar, seus direitos estão garantidos, mas tem alguém, né, de uma equipe profissional do município que está acompanhando, né, psicólogos e assistentes sociais, pedagogos, enfim. Depois nós temos as duas mais graves, que são executadas pelo Estado, e que aí privam a pessoa da liberdade, que são a semi-liberdade e a internação. A internação, traduzindo, é como se fosse uma prisão juvenil, né, dentro de uma unidade socioeducativa, que aí eu sei que tem amigos aqui de outros estados, cada estado tem um nome, né? Aqui no Paraná nós chamamos de Sense, no Rio Grande do Sul é Fase, São Paulo eu não me lembro o nome, mas são unidades, então, que tem escola, né? Existe, então, é obrigatória a existência de uma escola nesses espaços, e o adolescente fica privado do convívio. A medida, ela tem um tempo mínimo de 6 meses e ela pode durar até 3 anos. E sempre tem críticas, né, em relação ao período muito pequeno de responsabilização. Vocês não ouvem muito isso? Ah, adolescente se envolve, sabe por quê? Porque a pena é baixa, né, fica muito pouco tempo. E eu acho que a pandemia trouxe para nós uma dimensão do que é o tempo, né? Nós estamos num momento de pandemia e temos a nossa liberdade parcialmente restringida, né, porque não podemos ir e vir como fazíamos antes. Estamos nesse processo há 5 meses e está todo mundo doido para voltar tudo, porque não aguenta mais. Então, eu acho que esse período de pandemia ajudou a todo mundo compreender o que significam 6 meses na vida de uma pessoa, né? O que significam 6 meses na vida de um adolescente, que tem loucura para viver, que tem vontade de conviver, né? E aí nós estamos falando, ninguém está falando em passar a mão na cabeça, em não responsabilizar, não tem nada a ver com isso. Mas o que o Estado se propõe a fazer com esse público, né, com esses adolescentes que erraram, sim, né, que precisam ser responsabilizados, sim, mas que precisam, mais do que isso, ter seus direitos garantidos, né? Então, 6 meses é uma eternidade. Eu queria convidar cada um a pensar que quando era adolescente, né? Para alguns foi ontem, para alguns foi um pouquinho antes de ontem. Como demorava para chegar aos 15 anos. Como demorou para fazer 18, para ser maior. E aí, antes era ainda com 21, né? Que poderia ter direitos civis, né? Então, demorava muito tempo, era um tempo longo, e o tempo da privação, ele é um tempo mais longo ainda, porque o adolescente não tem a certeza e ele não tem a garantia de que no primeiro ciclo de 6 meses, quando ele vai ser reavaliado, ele vai poder ser liberado. Então, pode ser que 6 meses vire um ano, pode ser que um ano vire um ano e meio, e não ter esse controle, que é o que nós estamos vivendo agora, né? Nós não temos o controle de quando poderemos voltar às escolas, né? Acho que tem professor doido para voltar, acho que tem aluno doido para voltar, mas tem uma ordem, né, da gestão estadual e da gestão municipal impedindo esse retorno, e a gente fica na mão do outro, né, sempre esperando a adesão do outro. E é isso que os adolescentes também vivem nesses espaços, né, essa angústia, esse desconhecido, né, como lidar com isso. Além disso, por vezes, né, nós também temos um público que tem questões familiares para ser contempladas, né, então, muitos adolescentes, então, o público prioritariamente negro, né, temos uma questão racial muito importante, muito forte, que precisa ser vista, né, também muitos adolescentes criados normalmente pela figura materna, de forma exclusiva, ou por um parente, né, a avó. Então, adolescentes que não tiveram a criação com o pai e a mãe, né, ou tem a figura paterna muito ausente. Então, são dados também que precisam ser olhados, né, precisam ser contemplados para a gente pensar, então, em soluções para que eles não entrem em conflito com a lei. Bom, feito esse pano de fundo, né, eu cheguei, aí agora contar um pouquinho da experiência envolvendo, então, essa construção da cultura de paz nesse ambiente que é tão violento. Eu cheguei em Londrina em 2012, né,
assumi a vara de adolescentes em 2013, e nós tínhamos em Londrina, e também, eu não sei dos amigos, depois eu queria ouvir dos amigos aí como é que é nos seus ambientes, mas normalmente os ambientes de privação de liberdade são ambientes de muita violência, né? Tanto violência, vamos falar dos adolescentes, tanto entre os adolescentes, quanto entre os adolescentes e as equipes, né? E eu cheguei em Londrina no momento em que a unidade socioeducativa passava por exoneração de servidores por prática de tortura em relação aos adolescentes. Há também um desejo, vamos falar do passado, existia então um desejo de que, já que o adolescente não tem uma estrutura familiar que favoreça o seu desenvolvimento, então os servidores tinham um pouco desse desejo de querer ser o pai, sabe, né, nessa confusão dos papéis, e muita agressão, né, verbal em especial, psicológica, mas também agressão física. As questões disciplinares dentro do Sense motivavam a retirada do colchão, retirada da alimentação. Então, parece que a gente está falando de século passado, né, mas estamos falando de ontem, né, e isso, bom, eu não tolerava, né, eu não tolero, acho que ninguém daqui tolera, só que é tão naturalizado isso no ambiente prisional, no ambiente socioeducativo, que parece que não tem solução, né. E aí, a partir dessa vivência, então, das práticas restaurativas, né, e do diálogo como uma ferramenta de construção da cultura de paz, eu falei, não, chega, não dá, né, a gente precisa conversar sobre isso, a gente precisa falar sobre essas questões, a gente precisa parar de ter senso comum e começar a afinar o discurso, né, o que o sistema de justiça faz, o que o sistema socioeducativo faz, precisa estar em sintonia, né, nós não estamos uns contra os outros, nós estamos todos em prol de um objetivo só, que é promover cidadania para esses adolescentes. Então, nós começamos rodas de conversa, né, a partir da prática do Círculo de Construção de Paz, com as pessoas que se voluntariavam num primeiro momento, né. Então, lá em 2016, a gente articulou tudo isso, em 2016 começou, mas, para minha surpresa, foram poucas as pessoas interessadas, né? Nem todo mundo quer conversar sobre isso, né? E aí, como a justiça restaurativa ela também pressupõe a voluntariedade, a gente nunca jamais obrigou ninguém a sentar nesses espaços, né, para conversar, mas fomos revisando e revisitando a metodologia no decorrer dos anos. Bom, no começo, então, vinham as pessoas, eu brinco, vinham os convertidos, né? Como nós estamos aqui, vem quem concorda já, né? E só que aí foi acontecendo um movimento muito bacana, porque normalmente quem está convertido, me desculpem essa palavra, não tem nada a ver com religião, mas a conversão no sentido de que já acredita nessa cultura, né? Quem já acredita tinha uma voz muito fraquinha, né? E geralmente as vozes fortes dentro desses espaços são as vozes da violência, né? As vozes do não, não. Por exemplo, a gente construiu um consenso que era dar bom dia para o adolescente de manhã. Isso era uma prática que não existia. Então, a gente entendia, né, o educador social, que se ele se aproximasse muito do adolescente, desse bom dia, formasse um vínculo, ele perderia a autoridade. E isso a gente foi quebrando, né? Não, a autoridade não vem do autoritarismo e da força, a autoridade vem do respeito, né? Então, isso foi uma construção bacana. E essas rodas de conversa foram acontecendo, despretensiosas, né? A gente não imaginou que elas nos conduziriam a esse ponto que nós estamos hoje. De um completo... Bom, há um diálogo muito transparente, muito tranquilo em relação ao sistema socioeducativo, né? Então, primeiro nós começamos nas unidades, como eu falei, as pessoas foram sendo convidadas, daqui a pouco a gente fez reuniões em círculo, então, já que os voluntários não chegam, então a gente vai fazer uma reunião, mas faz usando o objeto da palavra, e vai tratando desses assuntos, como eu tratei aqui no início, coisas duras, né, coisas difíceis. Eu lembro de ter ouvido agentes socioeducativos me falarem assim, muito bonitinho isso que a senhora está me falando, vem aqui e vem fazer, né, na convicção de que não é fácil, né. Adolescente também a adolescência é uma fase difícil do ser humano, é a fase do enfrentamento, como eu falei no início, é a fase da introspecção, então tem muito adolescente que não conversa, né, que não quer falar, e as mães são doidas para querer saber o que está acontecendo, e o adolescente se afasta e não fala, e quanto mais elas cutucam, menos eles falam, né, e aí é a fase da angústia, é a fase por isso o Setembro Amarelo tão importante também nas unidades socioeducativas, é a fase de que quem tem a propensão à depressão no ambiente socioeducativo, isso se potencializa muito, né,
várias tentativas de suicídio, a gente tem índices altíssimos, né? É bom falar sobre isso, né? Porque as pessoas acham que não acontece nada, mas acontece muita coisa grave. E as equipes, a gente brinca que as equipes que ficam nas unidades socioeducativas ficam tão presas quanto os próprios adolescentes, né? Porque vivem essa realidade junto com eles. Então, para esses servidores também é muito difícil. Por isso, os espaços de cuidado são tão importantes, né? E então fomos fazendo com a unidade de internação provisória e com a unidade de internação definitiva, que são duas aqui em Londrina. Depois, o CREAS foi chegando, que é onde os adolescentes cumprem aquelas medidas em meio aberto, e a Semi-Liberdade foi chegando, e nós hoje, né, a partir de 2019, nós temos um movimento que é de articulação inteira dessa rede, né, todos se conhecem, todos conversam, né, nós construímos as pontes, derrubamos os muros, né, e eu acredito que isso favoreceu, então, um movimento que agora tem sido muito bacana e que a pandemia favoreceu, de explosão de boas práticas, né. Então, até nós, assim, o Luiz me motiva muito nesse aspecto, né, porque o Luiz é a pessoa que escreve sobre, que cria blog, que cria Facebook, que tal, e aí a gente tinha esse movimento, né, em Londrina e ficava tudo muito escondido, né, isso circulava apenas essa realidade, e a sociedade, né, os 600 mil habitantes de Londrina, 500 mil habitantes, não ficavam sabendo. Então, nós decidimos, então, dar um pouquinho de visibilidade para essas práticas, preservar o sigilo, né, porque a UECA garante o sigilo para os adolescentes, né, tanto da sua identidade quanto dos seus processos. Então, foi criada uma página no Instagram, que chama-se Falando sobre Socioeducação, pois quem tiver interesse, dá uma olhada lá. Então, a gente conta um pouquinho dessas boas práticas. Por exemplo, criou-se uma horta, né, eu sei que a Lilian está aí também escutando, uma horta que tem servido para os adolescentes terem esse respeito em relação à natureza, também identificarem que o alimento não chega pronto, né, que ele tem um caminho, que ele demora, e aí isso também tem uma função terapêutica, né, porque esse contato com a natureza favorece muito o bem-estar, né, aí eles estavam plantando alface, aí eles colhem, comem, né, e o que sobra para as famílias ou para os servidores. Uma outra boa prática é falar do rap, né? O rap é uma expressão cultural nascida nas periferias, né? Que fala sobre esse universo e tem essa identidade de pertencimento, né? Dos adolescentes. Mas o rap, enquanto movimento cultural, é muito associado ao crime. E a gente precisa falar sobre isso para quebrar essa lógica, né? Porque rap, eu não sei se vocês conhecem a tradução da sigla, né? Rap é uma sigla em inglês que significa ritmo e poesia. Então, por meio do rap, se a gente presta atenção nas letras, né, tem muita poesia e tem muito do que os adolescentes querem manifestar, né, as pessoas da periferia querem manifestar. E o rap tem servido como uma estratégia pedagógica dentro das unidades para promover inclusão, para promover esse processo todo, né, de falar sobre si, né, então aí os adolescentes passaram a ler mais para poder fazer rimas, né, e aí também aconteceu um movimento muito bacana, que também foi favorecido pela pandemia, que esse movimento já existia, né, dentro da unidade, mas aí pensou-se em fazer ações coletivas, né, envolvendo outras unidades. Então, já foram 2 encontros envolvendo a Polícia Militar, um rapper famoso que o pessoal gosta, que é o Tiagão, aí os adolescentes da unidade Londrina, Maringá e Umuarama, né, e isso reverberou tanto dentro das unidades que parece que os adolescentes falaram sobre isso com as famílias, se sentiram importantes, passaram a pedir mais caneta e papel para a noite no alojamento poder escrever sobre, fazer letras, né, e aí foi motivando. Uma outra boa prática bem bacana, eu vou falar de algumas que eu lembro, tá, gente, porque tem muita coisa. Foi criar, antes, então, do projeto, não se falava em leitura, né, o livro, dentro de uma unidade socioeducativa, ele pode ser uma arma, tá, porque a folha bem dobrada e bem rasgadinha, ela pode virar um estoque, que a gente chama, que pode ser uma arma letal, a caneta pode ser uma arma, tá, então tudo exige muito cuidado, o material que é entregue para o adolescente sempre passa por esse rigor, né, de pensar no potencial lesivo dele. Né? Tanto que, por exemplo, em audiência, quando eu fazia presencial, a gente nunca deixa a caneta perto dos meninos, porque pode ficar com raiva, e na hora da raiva ninguém explica nada, né? Então, a caneta perfurando uma veia, ela pode nos levar à morte, certo?
Então, a caneta, ela é um instrumento, como a faca, né? A faca pode fazer o nosso alimento e pode matar uma pessoa. Então, o problema não é a faca, o problema é o uso da faca. O problema não é a caneta, o problema é o uso da caneta. O problema não é o livro, jamais será, o problema é o mau uso do livro. E aí uma professora, que é a professora Angelita, lá do Sense 2, começou a sugerir que os meninos fizessem leitura, primeiro para passar o tempo, né, porque o adolescente é levado, eles têm várias atividades que saem do alojamento, que é o lugar que eles ficam, de fato, presos, né, com grade, é uma coisa muito feia, e aí das 5 da tarde até as 8 da manhã não tem atividade, então é a hora que, assim, não tem, a televisão é desligada às 11 da noite, se eu não me engano, 10 da noite, e aí é um momento de muita solidão, né? E aí alguns começaram a levar o livro, então, e aí a professora fez uma coisa muito legal, ela não cobrou a leitura, e ela também não cobrou uma ficha. E fale isso, me apresente um resumo. Não, quer ler, lê, não quer ler, não tem problema. Mas a leitura pode levar para outros caminhos. E aí ela começou essa iniciativa, foi uma iniciativa muito legal. Aí a gente teve que convencer os agentes também a permitir, né, esses livros, e depois outras pessoas foram chegando, assim, tem o Leandro Palmeira, que é um profissional, que é um rapper, e também ele é estudante de biblioteconomia da UEL, e ele começou a fazer um trabalho de catalogação dos livros com os adolescentes, e aí lá no Sense 2 hoje tem uma biblioteca, coisa mais linda, que virou o coração da unidade, né? Então, agora eles podem sair do alojamento, ir lá, pegar o livro, devolver, né? E aí tem motivado muito, eu sinto pelo diálogo deles, né, que a gente sente na conversa que o vocabulário melhorou. A leitura tem essa questão. Outra coisa que eles trazem é da importância da liberdade que eles ganham enquanto estão lendo. Então, a sensação e isso a gente faz, né, quem gosta de ler sabe, né, a gente mergulha num livro e esquece até do que está acontecendo ao nosso redor. Então, o livro também, ele dá asas e dá um pouquinho de liberdade para as pessoas que não estão podendo aproveitar desse momento, né. E aí uma das ações também envolvendo esse projeto de leitura, agora na pandemia foi criar um clube de leitura, que também tem incluído várias unidades, a gente pode fazer uma coisa inclusive interestadual, fica o convite aqui, para a gente pensar em aproximar adolescentes de outros estados também, e eu participei então de um clube de leitura junto com eles, todo mundo leu o mesmo livro e a gente fez um momento de discussão, foi bem, bem bacana. Mas antes da pandemia, a gente faz o objetivo é integrar, porque adolescente privado de liberdade não deixa de ser sociedade, certo? Acho que isso é uma das grandes questões. As pessoas têm uma lógica de que privando da liberdade tanto o maior, né, o adulto, quanto o adolescente, não sei, parece que vai acontecer uma mágica lá e aí a pessoa sai, não sei o que fica no ideário das pessoas, mas eles continuam sendo nossos irmãos, né, e precisam da nossa atenção. Então, eu sempre incentivei iniciativas que promovessem a integração da comunidade com a unidade socioeducativa. E aí, o Adote um Leitor foi um dos projetos, né? Aí a gente fez iniciativas com escolas privadas, né? Já fizemos com 2 escolas privadas. Então, os adolescentes do ensino médio de escolas privadas faziam a arrecadação dos livros, entendiam o projeto. Depois a gente marcava um dia para a entrega desses livros na própria unidade socioeducativa, e eles faziam atividades em conjunto. Jogo de futebol, bola queimada, né, e um lanche coletivo, e aí o diálogo se dava entre adolescentes, não entre adolescentes e menores. Eu não sei se vocês usam essa expressão, mas ela é uma expressão menor, é uma expressão muito preconceituosa, né? Parem e pensem comigo. E ninguém está proibido de falar porque não está errado, mas ela carrega esse histórico da cultura higienista do Código de Menores. A ponto de ter notícias dizendo o seguinte: menor assalta adolescente no ponto de ônibus. Então, o adolescente, né, a expressão adolescente é tratada como alguém que foi cuidado, né? E o menor identifica esse adolescente que não teve esse mesmo cuidado. É isso que eu consigo sentir. A gente não fala assim, os menores estão brincando dentro da escola, a gente fala as crianças estão brincando na escola, os adolescentes estavam no intervalo, e aí a gente fala que os menores estão usando droga na praça, né? E aí, parem, tentem, cuidem um pouquinho no ouvido, se vocês não vão ouvir menores sempre como identificação desse público que envolveu-se na prática de ato infracional e que a sociedade pretende excluir.
Então, tem essa questão do nome também, que fica muito forte. Adolescente envolvido na prática de ato infracional não deixa de ser adolescente. Adolescente que envolveu-se na prática de ato infracional vai crescer, vai conviver conosco e nós precisamos cuidar deles, né? Eu acho que é essa a lição que fica a partir desse olhar, né? E a justiça restaurativa entra como uma grande possibilidade de promover responsabilização, né? E cuidado, sem promover humilhação e afastamento, né, e despertencimento, eu criei uma palavra agora, né, mas o não pertencer é muito feio, né, a gente precisa se reconhecer enquanto grupo. Tá bom, Luiz? Em linhas gerais, assim, que eu queria deixar era isso, eu sei que o grupo contribui bastante, eu vou aguardar as perguntas. Obrigada, Luiz. Obrigado você, Cláudia. A Cláudia falando essa questão do menor, até conhecer a justiça restaurativa, conhecer a Cláudia mesmo, eu vou dar o nome, né? Conhecer você, Cláudia. Eu escutava de muitas pessoas ligadas à socioeducação, profissionais que, por essa angústia, né, da sociedade não entender e tal, eles falavam esses termos, tudo, e sempre falavam assim, muito bravos. Então, eu sentia assim, nossa, mas eles estão tão bravos que a gente fala isso ou fala aquilo, e por quê? Então, na justiça restaurativa, né, e o seu jeito, Cláudio, de falar, né, como a Martinha fala lá da questão com deficiência, né, a Martinha tem deficiência visual, não enxerga, então, a explicar para as pessoas, né, por que é assim, por que falar assim é importante, então, o jeito de explicar e de falar quebra muitas barreiras, as pessoas começam a refletir e mudam. Quando as pessoas falam termos técnicos, falam maneira, aí as pessoas criam resistência, né, porque elas também não estão ainda refletindo sobre aquilo, tudo isso. Enfim, bom, não vou falar muito não, que eu já sei o dia que eu quero falar para o pessoal, assim, a gente costuma no final fazer um fechamento, então vocês vão pensando uma palavra, é uma palavra, frase não dá certo porque não aparece muito, né? Aí lá no final, antes de terminar a gravação, vocês põem a frase, fala tchau, o YouTube puxa o rosto de cada um, e aí aparece a frase que vocês querem deixar gravado aí no final da live. 10h30 a gente sempre costuma terminar certinho, 10h30, 10h35. Eu peço para quem ainda não colocou no chat o nome e a cidade, tem muita gente de fora hoje, põe a cidade que você é e o seu nome, e também o Eduardo e a Elaine, se vocês quiserem, não é obrigado, mas se vocês quiserem virar o celular, fica melhor a imagem de vocês. Vocês estão em duas ali, não aparece uma, né? E no YouTube também fica mais preenchido a imagem, ok? Eu vou, então, passar agora. O Gustavo abriu o microfone, deixa fechado o microfone, Gustavo. Eu vou passar agora aqui pela lista, eu sigo a ordem alfabética, e vocês podem, então, fazer uma pergunta ou fazer uma colocação sobre a fala da Cláudia, né? Mas, assim, eu peço que vocês sejam breves na pergunta, para depois a gente voltar e ouvir ela falando para a gente todas essas questões que ela tem falado, que é muito rica a fala da Cláudia. Eu estou falando para os outros falar menos, mas eu participei lá da fala com os jovens, né, que vocês conseguiram fazer de uma cidade, de outra, sobre essa questão da leitura. Eles não puderam aparecer por essa questão do sigilo, do rosto, tudo isso, mas estavam ali, estavam participando. Eu achei isso fantástico. E dá agora, né, para fazer com outras unidades do Paraná inteiro. Enfim, são ideias e coisas que estão sendo feitas que não tem, é inacreditável, né, como a gente chegou nisso e como a gente está saindo disso através desse trabalho, do jeito dessa postura. Bom, já falei demais. Eu vou passar aqui na ordem, aqui é o Charleston, se o Charleston for fazer uma fala, abre o microfone. Depois é a Cristiane Sestari. Se o Cláudio não, se o Charleston não abriu, Cristiane, você quer fazer uma pergunta ou um comentário? Depois é a Daniela, da Unicesumar, e depois a Débora. Cristiane Sestari, você quer fazer um comentário, uma pergunta? Eu vou passando, gente. Quem não abriu o microfone, aí eu vou passando. Então, a Daniela, da Unicesumar, se ela quiser fazer uma pergunta, um comentário, por favor. Muito bem, bom dia. Me escutam bem?
Escutando, Sim, é? pode falar. Beleza. Muito bem, bom dia a todos e a todas. Doutora que fala maravilhosa. Eu sou docente, sou assistente social também, e super me identifico com esta causa, e a sua fala traz uma história, né? Não é uma história bonita, mas é uma história, né? Estamos hoje aqui fruto de cidadãos de outros tempos que se mobilizaram, PAP, né? Porta a porta, foram lá buscar assinaturas, isso muito me engrandece e muito me deixa lisonjeada e convocada a participar dessa discussão e da sua fala. E, doutora, sim, você instigou, né, a questão do menor e do adolescente. Realmente, ainda vivemos em pleno século XXI, onde o menor, aquele que eu falo, aquele menor, é o menor pobre, o menor preto, é o menor que rouba, é aquele, olha, vem vindo o menor que eu olho assim com uma cara de né, uma cara de suspeito, como se ele fosse adolescente, é esse que está sentado do meu lado aqui em casa assistindo aula. Então, me sinto muito lisonjeada em poder ouvi-la, aos colegas, ao Luiz, aí pela oportunidade de representação. E o ano passado vocês estiveram na Unicesumar, Luiz, assim que possível vamos repetir essa dose, porque é o que nós acreditamos também, e eu como cidadã e assistente social também. Então, parabéns e gratidão, doutora. Obrigado, Daniela. A Daniela já é conselheira do Compass, ela falou para esperar a cartinha, que ainda não chegou, mas ela já é conselheira, já estou chamando ela para participar, não podemos esperar só a cartinha, né? Mas, enfim, indicada lá pela Unicesumar. A Samanta da UEL, se quiser fazer uma fala, depois da Samanta é o Eduardo. Samanta, é a Dega, né? Aqui está escrito Dega, mas é Isso. Vai lá. Bom dia. Bom, eu também sou assistente social por formação, né? Hoje não trabalho como assistente social. Tive uma experiência breve enquanto estagiária, trabalhando com adolescentes. Eu trabalhava com eles na Casa Abrigo. E lá nós também tínhamos adolescentes que estavam cumprindo medida, né? Então, e é muito... uma coisa assim que a gente sempre comentava, é que nas medidas de privação de liberdade, elas não podem ser uma medida de privação de dignidade. Então, quando você tira o colchão do adolescente, quando você quer punir o adolescente sem a refeição do dia, quando você não dá bom dia para ele, você está tirando dele a dignidade, porque ele é um ser humano, né? E, então, é muito interessante esse trabalho que foi feito de ressignificação, né? De você ressignificar a medida, né? E a partir disso, a partir dessa ressignificação, é que a gente vai ver a diferença do adolescente. Porque se a gente coloca ele ali e você não trata ele de forma digna, é claro, ele vai sair dali da mesma forma, né? Então, esse trabalho é muito importante. E para a gente que já trabalhou com adolescente, que já conviveu com adolescente, a gente sabe a importância extrema que isso tem para eles, né? Obrigado, Samanta, então. Samanta da Universidade Estadual de Londrina. O Eduardo Najib, por favor, depois a Elaine Mendes. Eduardo. Bom dia, parabéns, doutora Cláudia, o Luiz Galhardi, o Gustavo também está presente aí, e os demais. Eu como promotor de justiça, tenho percebido, eu faço parte dos plantões, e eu tenho percebido a diminuição do número de apreensão de adolescentes em flagrante. Eu queria saber se tem ocorrido, em decorrência das práticas restaurativas, uma menor reincidência, faça um pouco mais sobre esses resultados. Obrigado, Eduardo, pela sua pergunta. Essa pergunta é muito importante que você fez. E a resposta é maravilhosa. Vamos lá. Elaine Mendes, você quer falar, fazer uma pergunta? Depois é o Gélio e depois é o Gustavo.
Elaine Mendes, está comendo ali, você vai falar uma pergunta? Depois, né? Então tá bom. O Jéder e depois o Gustavo. Jéder? Bom, quem não abre o microfone, eu vou passando. Gustavo e depois a Leozita. O Gustavo também tem aula, não sei se... vai falar. Não, é fantástico. Acho que em qualquer trabalho socioeducativo que nós realizamos, eu não vou lembrar Isamitiba, tá? Vou lembrar Baden-Powell, fundador do movimento escoteiro, que escreveu 100 anos antes de Isamitiba um livrinho pequenininho que chama Educação pelo Amor, Não pelo Temor. Né? Isamitiba copiou Baden-Powell, na verdade. Né? Então, o que acontece? Se nós não tenhamos amor no processo de educação, socioeducação ou recuperação, né, nada vai adiantar as ciências e as tecnologias, né? Porque o processo de restauração, de recuperação, vai vir pelo diálogo, vai vir pelo amor, vai vir pelo respeito mútuo, vai vir pela dignidade do ser humano no processo de formação ou de recuperação, de restauração. Então, quando eu respeito e mostro que, através do respeito, estou alcançando o jovem ou adolescente, ou pelo diálogo, né, você recupera o jovem, porque o jovem começa a tomar valor sobre esse assunto, e mesmo ele sendo um jovem que está passando por um processo mais difícil, né? Baden-Powell, o fundador do movimento escoteiro, costumava falar: coloque a responsabilidade sobre o jovem, que ele vai demonstrar para você a sua capacidade, né? E quando o Baden-Powell falou essa frase, ele falava isso, tanto que o método escoteiro é do aprender fazendo, né? Que é o jovem que demonstra, não o adulto que faz pelo jovem, né? Então, esse processo de socioeducação, quando você leva a dignidade, você leva o respeito, o fato do bom dia, né, doutora Cláudia Ferro, que hoje nem nas escolas, nem nas igrejas, nem nas instituições, as pessoas estão mais falando bom dia, por favor, muito obrigado, com licença, né? Então, isso é um aspecto de dignificação humana que nós temos que trabalhar a recuperação disso, não só lá no Ciência ou no coisa, mas isso na nossa família, na nossa casa, na nossa escola, na nossa igreja, na nossa associação, que essa cultura tem se perdido, esses princípios, esses valores têm se perdido no meio social nosso, né? E quando nós temos entendimento desses tópicos, a facilitação do processo de recuperação é ampliada. Então, é isso. Obrigado, Gustavo. Eu vou passar para a Leozita, e o Jéder voltou, depois é o Jéder, e depois é a Lília. Fala, Leozita. Muito emocionante a fala da doutora. Eu trabalho há muitos anos, desde a época da divulgação do Estatuto, eu sofria também essa questão, porque diziam que o Estatuto veio deixar a criança, adolescente menor, fazer o que quisesse. E você tinha que contrapor isso, né? Fui presidente da Escola Oficina, não queria falar muito, mas algumas coisas também historicamente são importantes. Fui presidente da Escola Oficina, que infelizmente foi fechada, fui presidente do Conselho da Criança e Adolescente, participei do Conselho Estadual. É extremamente importante que a gente tenha pessoas como a doutora Cláudia, que acreditam nisso e continuam fazendo, apesar das dificuldades ainda encontradas. E a gente vê que o resultado é bastante importante. Eu queria até perguntar para ela se essa professora que faz a questão da leitura livre não foi minha aluna, porque eu já fazia isso aos 30 anos da escola, eu era criticada pelos meus colegas. Como você deixa o menino ler onde quer? Às vezes eles iam lá fora, no pátio, eu falei, eu leio no banheiro, eu leio onde eu posso. Eu acho que a pessoa vai ler com vontade. Ela lê o livro que ela quer, se ela não gostou, ela para, ela lê outro. A cobrança minha vai ser, ela vai falar um pouquinho na sala de aula, num círculo, que eu já fazia círculos, um pouco sobre o livro que ela leu, e vai incentivar ou não outra pessoa a ler aquele livro. Então, eu acho que isso já há muitos anos que eu fazia, eu não sei se é o universo que conspirava e outras pessoas já faziam, ou eu ensinei alguém a fazer isso também.
Então, eu acho que a leitura é extremamente importante. E eu, se não tivesse já com 78 anos e cuidando de 2 netos, eu gostaria de ser voluntária, principalmente na parte de arte, que é importantíssimo as pessoas trabalharem com a arte, que ela desenvolve sensibilidade, todo tipo de arte, né? Que também era uma briga que eu tinha, porque eu tinha música e não criticava o que músico estava fazendo numa escola de arte, num curso de artes plásticas. Eu falei, não sou burra, eu quero ser professora, não quero ser artista, acabei desenvolvendo a parte artística, e o que eu quero é aprender mais um pouco para ensinar melhor para os meus alunos. Então, parabéns, doutora Cláudia, gratidão por existir pessoas como a senhora. Em frente sempre. Obrigado, professora Leozita. História de Londrina aqui no Compasso. A Lilian, depois a Cidinha. Antes da Lilian abrir o microfone aí, ó, a Aldenice Passos entrou agora e a Thalita Vieira. Por favor, coloca no chat que cidade que vocês são e algum contato, por favor. Obrigado, Lilian. A palavra é sua, depois a Cidinha. Bom dia, já comecei o dia super feliz de voltar a ver a Cláudia, a doutora Cláudia. Então, um tempão que eu não a via. Eu tenho uma pergunta aqui ligada às escolas que estão envolvidas naquele trabalho literário, né? E minhas filhas estudaram no IES, né? O Instituto de Educação Infantil e Juvenil, e lá era muito incentivado. E se não for uma dessas escolas, podia entrar em contato com eles lá, que eu acho que eles se interessariam. Outra uma pergunta seria a seguinte: hoje em dia as famílias não estão participando muito da educação dos filhos, sabe? Larga o celular na mão lá da criança e tchau e benção. Tem criança com 2 anos vendo galinha pintadinha no berço e tchau, né? Então, como que a gente faz para botar na cabeça desses pais que eles têm que participar da vida das crianças, entendeu? É uma coisa que eu sempre costumo comentar. E outra coisa, eu coloquei um link aí na conversa nossa, escrita, que é um link que fala da identificação. Você tira uma foto no seu celular e você identifica plantas e animais. Eu acho que é uma coisa que incentiva muito a pessoa, a curiosidade, né? A criança está vendo lá num parque que ela ande, vê uma planta, aí vê qual que é o nome da planta, para que serve a planta. É um aplicativo bem interessante. Então, para incentivar a criança também a ler esse tipo de coisa, tá? Muito obrigada, Cláudia. Eu queria ver suas crianças, que também o Enzo deve estar enorme. Um abração para você. Obrigada. Obrigado, Lília, Miranda. Vamos passar para a Cidinha, presidente do Compasso. Depois é a Neuza, prepara o microfone, Neuza. Depois é a Carla, a nossa gestora da Secretaria de Educação. Vai lá, Cidinha. Cláudia, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. É um prazer tê-la conosco. E, realmente, você não tem outra. É a musa da justiça restaurativa em Londrina, sem dúvida alguma. Nós já temos aqui a rainha da Vara Maria da Penha, que é a Zilda Romero, temos a Suzana Lacerda. Eu ainda não encontrei o título para a Carla e para a Maria Tereza, mas nós vamos encontrar. A Lília na parte da segurança alimentar, dos orgânicos, e sem contar o nosso céu do movimento da moda, que é o Galhardi, tá? E a minha pergunta é no mesmo, no sentido do doutor Eduardo, tá? Obrigada. Obrigado, Cidinha, né? Do Poder Rosa, sempre juntando as mulheres de todos os perfis da cidade. Essa é a nossa Cidinha. A Neuza Napo, depois a Carla Cordeiro, depois a Roberta. Bom dia a todos. Bom dia, doutora Cláudia, mas é um prazer muito grande, né? A gente está te ouvindo sempre com essa animação. Eu sou uma pessoa, assim, fã dessa justiça restaurativa, entendeu? Eu acho, porque no meu caminhar, né, de muito tempo, através da FEBEM, antiga FEBEM, hoje a Fundação Casa, até eu fiz um adendo aí para você, quando você falou, não sabia aqui como que era o nome. E nessas práticas nossas, assim, antes do Estatuto, elas eram terríveis mesmo, e nós também ajudamos muito a mandar as moções para Brasília, para que mudasse esse olhar, né, da criança, que fossem ouvidos realmente, fossem tratados como pessoas, e não como coisas. E quando me deparei com a justiça restaurativa, naquele encontro que foi o primeiro aqui que fizemos, eu me emocionei muito, eu falei, meu Deus, era tudo isso que nós precisamos mesmo, entendeu? É uma construção, é desconstruir tudo aquilo que é antigo e é começar a montar uma questão boa de dignidade da pessoa,
seja ela o bebê, seja o ancião, né? Então, eu acho que o caminho realmente é esse, e no Cultura de Paz, como a gente trabalha muito essa questão realmente, né, de estarmos sempre nos policiando, a gente, policiando entre aspas, não é polícia, viu, Luiz? É assim, para podermos, até na nossa linguagem, né, como você fala do menor, até hoje ainda a gente ouve as pessoas, né, o Estatuto já tem 30 anos, ele já está adulto, mas ainda há muito que se fazer no Estatuto, porque muitas pessoas, principalmente assim, ela faz aquele apontamento mesmo, né? Aquele é a criança e aquele é o menor, aquele é o que rouba, e a coisa vai por aí. Melhorou muito, viu, gente? O caminhar, olha, fico muito feliz, já avançamos demais, né? Mas muito precisa se fazer ainda. E o questionamento que eu faço é o seguinte: nós falamos muito do menino e do adolescente, né? Que tal a gente começar a fazer um trabalho com meninas? Eu trabalhei numa casa que chama Casa de Nazaré por 2 anos, depois que eu saí da FEBEM no estado de São Paulo, que as meninas precisavam realmente muita, mas muita mesmo, atenção, sabe? Porque a mulher realmente, nesse mundo que nós vivemos, ainda lutando pelas suas igualdades, as coisas ficam muito difíceis. Doutora Cláudia, vamos olhar um pouco para as meninas, adolescentes? Obrigada, um abraço. Obrigado, Neuza. A Neuza foi da primeira turma da Justiça Restaurativa. De lá para cá fizemos muitos círculos de construção de paz juntos, né? A Carla, depois a Roberta Silva e depois a Ruth. Carla. Acho que a Carla apertou o botão errado. Saiu da reunião. Deixa ela voltar aí. Então, a Roberta Silva. Você quer fazer uma fala? Então, primeiramente, eu gostaria... Posso falar? Pode, por favor, fala. Gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade, né? Está sendo uma experiência muito bacana compartilhar esses conhecimentos e informações muito importantes com vocês. Parabenizar a doutora Cláudia, que fala maravilhosa mesmo. Foi muito relevante ouvir tudo que ela falou e eu aprendi muito. E o meu questionamento seria o seguinte: eu, como docente, lecionando na Fundação Casa, eu já presenciei diversas vezes alguns funcionários, né, da própria instituição, assim, com falas pejorativas, né, inclusive em alguns momentos da minha aula eu tive que parar para poder mediar esse conflito entre funcionários e alunos, né. Então eu gostaria de saber, assim, da gestão, né, da medida socioeducativa, qual o trabalho que é feito para poder conscientizar esses funcionários em como lidar com os adolescentes e também, talvez, ter um olhar melhor para o processo seletivo dos mesmos, assim, né? Como fazer esse processo seletivo? Porque eu sinto que tem funcionários que estão lá dentro que só levam ódio, só levam coisas ruins, não agregam valores, né? Desconstroem todo o nosso trabalho. Então, eu gostaria de saber da doutora, assim, quais as ações que deveriam ser feitas para poder melhorar esse convívio, porque parte do adulto e ainda do funcionário da instituição, isso é muito sério, né? Obrigado, Roberta. A Cláudia tem uma lista enorme aí, vamos falar um pouco mais rápido para escutar ela. A Carla, depois a Ruth, depois a Silvia. Vai lá, Carla. Oi, bom dia. Na verdade, apertei o botão errado. Coisas de pandemia. Bom, eu quero parabenizar, né, a doutora Cláudia, que também é a super parceira nossa, e ela contou da parte da socioeducação, né, mas tem muito mais, né, doutora, do que vem acontecendo, do que ela é o nosso diamante que trouxe, assim, para brilhar mesmo na cidade de Londrina e para que a gente possa crescer cada vez mais. Pensando em todas essas ações que eles estão fazendo no Sense, né, a gente procura também trabalhar na educação. Eu trabalho na Secretaria de Educação, para quem não me conhece, e a gente tem o programa Vida, onde a gente vem trabalhando também com a questão da justiça restaurativa, junto com o Compass, com a doutora Cláudia, com a equipe dela, com a Câmara, né? Então, a gente tem todas essas ligações que a gente tem a base, porque a nossa criança, que é atendida na escola, é a mesma que
lá na frente vai estar com a doutora Cláudia ou com o doutor Eduardo, né, e outros, infelizmente. É a mesma criança. Por isso, a gente precisa trabalhar muito com a questão da prevenção. Então, a escola é a porta, né, para isso. E a gente tem, acho que, avançado bastante e conseguido dar alguns passos, né? A gente tem muito ainda a conquistar, mas a gente ainda tem buscado e encontrado alguns caminhos para a gente poder percorrer junto. Quero só agradecer a toda essa equipe, que a gente possa ainda estar muito junto, né? Com pandemia, sem pandemia, do jeito que for, nós vamos estar caminhando. Então, obrigado e parabéns, doutora Cláudia, pelo lindo trabalho, por você trazer essa experiência e nos conquistar, para a gente poder fazer o trabalho junto. Obrigado, Carla. A juíza está falando do sócio-educação, mas nós temos, para quem é de fora de Londrina, está ouvindo, nós temos uma lei municipal, a Carla falou do programa Vida, que é a lei municipal em prática dentro da Secretaria Municipal de Educação, e estamos avançando fortemente com os 40 mil alunos, né, Carla? Tem uma live da Carla explicando tudo isso, quem se interessar depois ali no canal. A Roberta, se vai fazer uma pergunta, uma fala, depois é a Ruth e depois a Silvia. Roberta Silva. Bom, não, eu já falei, Luiz. Já falei. Então tá. Já. A Ruth e a Silvia Liberatori. Ruth Sanches, vamos lá. Não sei se ela vai falar. Então, vou passar para a Silvia, depois se ela for falar, aí a gente volta. Silvia. Opa, com certeza. Cláudia, você é sempre um prazer ouvi-la, porque sempre tem boas notícias, sempre tem um olhar diferente, uma perspectiva enriquecedora para todos nós. As ações que vocês, o grupo, né? Você lidera um grupo muito bom, é excepcional. Eu acho que as perguntas foram feitas, o que eu tenho vontade de saber também, a questão da incidência. Eu trabalho com constelações, então eu também tenho esse olhar, né, de prevenção. Mais do que isso, o Luiz vai falar sobre o abraço no lago e vamos também, né, por favor, lembrar que temos, também por causa dessa nossa locomotiva, que é o Luiz Galhardi, temos um site chamado Mídia de Paz Paraná. Não adianta balançar a cabeça, não, Luiz, porque é verdade. É você que puxa e empurra e entusiasma todos nós com esse olhar mesmo. Então, Mídia de Paz Paraná é um site criado pelo Luiz, né, via Londrina Paziano, e que se dedica a procurar, né, garimpar as boas notícias, aquelas que não aparecem nos grandes veículos e que inspiram boas ações também. Então, a gente está devagarinho reformulando, colocando notícias, etc. Por favor, eu coloquei até no chat todas as indicações. Se puderem colaborar, será formidável. A gente vai, aos poucos, alimentando isso e vamos criar essa cultura de mídia de paz também, né? Ter isso bem entusiasmado nas pessoas. Uma coisa que eu acho encantador também é o trabalho que você faz, Cláudia, na vara da família. É muito legal, é muito bacana. Então, é que hoje o tema... Para falar com você, nós vamos precisar de umas 10 lives, mas tudo bem, por hoje eu estou muito feliz também. Um beijo, querida. Obrigado, Silvia. A Ruth falou que a câmera não abre, mas se o microfone abrir, e a Thalita, que entrou agora, se ela também quiser fazer uma pergunta, a gente vai fazer, e depois vamos voltar para a Cláudia, que ela tem 15 minutos para responder todas essas perguntas. Então, a Thalita, a Ruth, eu não sei se a Elaine também que estava naquele momento quer falar ou não. Bom dia. Bom dia. Fala, Ruth. Eu sou de Ilhéus, Bahia. Eu comecei a conhecer a justiça restaurativa, né, essa comunicação não violenta há pouco tempo. Eu sou formanda agora, vou fazer colação de grau dia 30 de serviço social, e conheci vocês através de um primo que eu compartilhando sobre justiça restaurativa, ele me falou que conhecia vocês, que teve em Salvador com vocês,
fazer uma proposta, né, para uma emenda, para colocar essa disciplina no currículo estadual. Eu fiquei fascinada, ele que me mandou o link, me falou de vocês. Eu estou assim, apaixonada, né, por essa temática, por esse tema, e moro numa comunidade, moro em um território que é área de demarcação indígena do povo do Tupinambá de Olivença, né, e é algo assim que me fascina muito aprender para trabalhar junto com a minha comunidade, né, como eu falei, sou assistente social agora, e quero muito me especializar e conhecer mais, né, e estou assim, apaixonada por tudo que vocês têm falado, casa com tudo aquilo que eu sonho, que eu almejo, né? Estou muito feliz em estar aqui ouvindo vocês. Obrigado, Thalita. Hoje tem muitas pessoas de muitos lugares. Eu não entendi ainda se a Elaine quer falar, mas é a última a falar. Eu acho que ela não quer. Live muito interessante. Bom, Cláudia, então você se vira nos 15 minutos. Mas se for até 10h35, tudo bem, tá ok? Vai lá, por favor. Obrigada, Luiz. Eu recentemente participei de um processo de seleção de mestrado, eu tinha 10 minutos para falar do meu projeto, e do jeito que eu falo, então eu aprendi a falar em pouco tempo, Luiz. Passar o recado em pouco tempo, a gente tem que aprimorar. Bom, primeiro agradecer as mensagens de carinho, né, eu sou muito mais feliz depois que eu me envolvi com a comunidade, né, porque a formação, isso eu acho que vai ser um dos focos da minha pesquisa no mestrado, é demonstrar que um juiz dialógico, né, que um juiz que participa da sua comunidade, ele consegue oferecer um trabalho de transformação social mais eficaz, né. Então, a gente foi ensinado, eu, Eduardo, né, e acho que nós dois do direito aqui, que o juiz é uma pessoa distante, que fica, né, imparcial, que não conversa, né, e aí a prática demonstra que não funciona desse jeito. Então, o envolvimento, pelo menos a partir da minha experiência, demonstrou que favoreceu e favoreceu demais. Bom, respondendo, eu anotei todo mundo aqui, espero que consiga responder todas, mas a Daniela e a Samantha, prazer ouvi-las, da academia. Eu acho que quando a Constituição fala que é dever da família, do Estado e da sociedade, eu acho que nesse contexto de sociedade a universidade entra com muita força. Então, antes, no Código de Menores, como eu trouxe, não era uma postura meio que é o juiz que tem que resolver, as pessoas entregavam para o juiz, a gente não tem isso ainda no imaginário, né, que a gente vai relevar o problema e o juiz vai resolver. E o código, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele traz muito forte que a rede deve trabalhar de forma articulada e que nós somos todos peças de uma mesma engrenagem, né, e que para garantir direitos para crianças e adolescentes, não tem sobreposição, nós somos todos irmãos, né, nessa empreitada. Então, Londrina tem a rede intersetorial que é muito forte, né, liderada aí pela Carla, pela Martinha. Vocês, enquanto sociedade civil organizada, né, Conselho Municipal, a ONG, também vocês fazem um trabalho incrível. Então, nós somos, acho que a academia precisa entrar mais, assim, nesse sentido de ser parceira também. E não é uma crítica, mas é um convite, na verdade, né, Daniela e Samantha, vamos pensar juntas em ações. Eduardo e Cidinha, Eduardo me mandou um WhatsApp, eu tô até com vergonha, Eduardo, porque eu disse, eu acho que eu vou convidar o Eduardo para vir aqui, porque ele me perguntou o que está acontecendo na socioeducação. Então, é mais ou menos isso que está acontecendo. Nas escolas também está acontecendo um movimento muito forte. Hoje, claro, a gente detalhou mais a socioeducação, que é onde eu tenho lugar, né, mas obviamente que a gente está envolvido em todas essas ações no município que envolvem práticas restaurativas, primeiro porque eu tenho muito prazer, segundo porque a gente quer ampliar demais, eu sei que a Cidinha quer levar lá para Maria da Penha, e eu acho também que é o lugar ideal, porque a violência doméstica é a expressão da doença dentro de um ambiente familiar, né? Então, a gente tem que tratar dessa doença com amor, e com cuidado e com diálogo. Então, vai chegar o tempo, né, de a gente ter esses parceiros para também fazer um trabalho lá. Mas ambos me trouxeram a um questionamento que é, como diz o Luiz, muito rico. Nossa, diminuiu muito o número de adolescentes, eu nem pego mais no meu plantão, né, os juízes todos me ligam, o que está acontecendo em Londrina, que eu faço um plantão, para quem não sabe, eu tenho a especialidade na minha matéria, na minha área, mas 1 a 2 vezes por ano eu fico 1 semana em plantão. Então, tudo que acontece fora do horário do expediente, sempre tem um juiz trabalhando, né, um promotor trabalhando. E aí, por exemplo, agora de manhã tem um juiz em plantão. Depois das 6 da tarde vai ter um juiz em plantão e final de semana também. E os plantões eram carregados de adolescentes, muito cheios, sempre foi.
E faz um tempo agora que a gente já não tem mais essa realidade. E hoje eu vou dar dados atuais, tá? Hoje as unidades socioeducativas trabalham com uma... É um dos estados que tem sido referência no país, o estado do Paraná, pela gestão das vagas e por não ter superlotação. Já faz mais de 3 anos que a gente não tem superlotação. Então, se não cabe na unidade, não adianta enfiar, desculpa o termo, enfiar moleque para dentro da unidade, porque não vai conseguir fazer um trabalho de excelência. E aí foi feita uma gestão com BI, inteligência artificial, vagas e tal, e aí a gente zerou a fila, então nenhuma cidade do município, nenhuma comarca do Paraná tem pedido que não foi atendido. Por conta da pandemia, as vagas foram reduzidas, há um plano de contingenciamento, eu faço parte do comitê, como o Luiz falou lá no início, para evitar que sobrecarregue, porque o sistema não dá conta. Se chegar a Covid na unidade socioeducativa, a gente tem um problema muito grande, né? Então, a gente trabalha com plano de contingenciamento, e as vagas foram praticamente reduzidas pela metade. Então, as unidades aqui em Londrina, cada uma tem 60 vagas, estão trabalhando com o limite de 30. Mesmo assim, eu não tenho as 30 vagas ocupadas. Hoje, Sense 1, que é a unidade de internação provisória, nós estamos com 24 adolescentes, sendo que 14 são de outros municípios, só 10 são de Londrina. E Londrina sempre tem prioridade nas vagas, então não tem, ou não estão chegando, aí assim, é por força do trabalho restaurativo? Não sei. É por força desse movimento todo? Não sei, mas eu acredito muito que isso tenha interferido, sim. Esses adolescentes com fichas longas, né, a gente já não tem mais em Londrina. Quando eu cheguei, era assim, tinha que virar a página ainda do processo físico, ou no processo eletrônico, um PDF sem fim, sabe? Uma passagem, 2 passagens, 5 passagens, 80 passagens. Hoje, em Londrina, não tem mais isso. Então, é um trabalho feito já muito na base, para evitar esse... Então, acredito que sim, mas diminuiu demais o número de adolescentes, tá? A gente está muito feliz por isso. Por uma cidade do porte de Londrina, eu acho que a gente está bem, né? O Gustavo traz uma questão incrível, né, Gustavo, dessa educação pelo amor e não pelo temor, é no que eu acredito, e eu acho que é a base da justiça restaurativa também. Eu vou deixar um convite para vocês pesquisarem sobre a janela da disciplina social, que fala, porque uma educação negligente, ela tem muito amor, muito afeto e pouco limite. Uma educação permissiva também, ela trabalha a partir dessa... pouco amor, né, pouco afeto e pouco limite. E a educação muito autoritária, ela é muito limite e pouco afeto, que era o que acontecia nas unidades. Então, o rigor da norma, as regras, tudo, mas pouca vinculação. E a restaurativa, ela é um combinado de bastante afeto, bastante disciplina. Disciplina no sentido da responsabilização. E é isso que acontece com os nossos filhos, não é? Então, para a gente conseguir educar bem nossos filhos, nós temos que estar presentes, como bem trouxe a Lília, né, com bastante afeto, mas também traçando, né, indicando os limites. E a restaurativa, ela é tão, eu entendo que ela é uma ferramenta tão forte, porque ela, acho que é a janela da disciplina social que justifica. Tem muita, é o que eu falei, ninguém passa a mão na cabeça, não. Responsabilização é muito mais grave, né, falar de responsabilização, do que falar de cumprir pena, de passar tempo. Mas, como bem trouxe a Samantha, com dignidade, isso é ressignificado e aí traz benefícios. Leuzita, eu não sei se a Angelita foi tua aluna, mas eu acho que tem pessoas maravilhosas por aí que ousam transgredir, né? E a transgressão não é um termo só negativo, a transgressão é quando a gente se incomoda com uma regra e pensa em alternativas. E o mundo muda a partir dessas pessoas, como a Neuza, né? Que trabalhou na FEBEM, num momento muito ruim, histórico, e também se mobilizou, né, participou dessa construção histórica, e me incomoda muito as pessoas que ficam quietas esperando o mundo mudar, não vai mudar, né, trapacear é a ação, e a gente tem, então, a restaurativa me trouxe essa certeza de que a gente vai se juntando, a gente parece que tem uma voz fraca, né, e aí daqui a pouco a gente percebe que é um coletivo grande, e vai mudando essas estruturas, e foi assim que aconteceu, Roberta, dentro do ambiente socioeducativo. Eu vou falar 2 expressões que o Luiz não gosta aqui, mas que eu acho que ajudam. A nossa luta não tem armas, a nossa luta tem amor. Então, a gente vai convencendo aos poucos as pessoas, e quem não quer ser convencido, pelo menos não tem voz, né, porque aí você está falando de pensar na formação dos educadores e dos agentes que trabalham nas unidades, e eu vou te falar da formação dos juízes também, porque tem muito juiz que não aceita esse tipo de
Então, cada um precisa falar do seu quadrado também, né? Tem muito promotor que também não aceita, acha que direitos humanos é coisa de favorecer bandido, é um absurdo falar nisso, né? Mas aí é parte do ser humano, não tem muito a ver com a formação, eu acho que tem a ver com as gentes, né? Tem a ver com o ser humano. Então, ensinar direitos humanos, né, eu acho que é para todas as pessoas. E a restaurativa tem isso muito forte. Não é algo de profissões, é algo de pessoas, né? É um diálogo pensado nas pessoas. Cidinha, eu não sou musa, eu sou uma entusiasta, é assim que eu me sinto, né? Em alguns momentos eu já fraquejei, o Luiz sempre esteve ao meu lado, eu falava muito para ele, né, que eu disse, eu não quero um movimento construído na minha figura, eu quero um movimento da cidade, né? Se eu sair daqui, eu quero que isso continue. Sempre falei isso para ele, né? Claro que precisa ter um líder, precisa ter alguém que precisa uma locomotiva, né, Silvia? Mas a gente precisa também de muita, porque a locomotiva ela carrega vagões, né? Então tem que ter muito vagão aí para conseguir essas mudanças. Deixa eu ver a Roberta, acho que eu já respondi. Carla, a gente se inspira muito no que a educação construiu aqui em Londrina, porque a nossa ideia foi fomentar isso e mal imaginávamos o tamanho do cenário que isso ia tomar, né, e vocês foram muito potentes para pensar numa saída, e eu já levei o programa Vida para a gestão estadual, lá para o sistema socioeducativo, para inspirá-los, né, eu tenho certeza que a gente vai ter um diálogo bacana para levar esse programa dentro das unidades socioeducativas, porque para mim é um desenho mais inteligente e mais fácil de replicação que já me apresentaram na educação, que não dependa de voluntários, que seja suficiente, né, que a própria educação faça a gestão, então, fantástico. Silvia, acho que eu te respondi a questão da reincidência, né, é um dado que não nos importa, a gente se importa com transformação, mas, na experiência, a gente tem visto uma redução significativa. Constelações familiares existem dentro das unidades, também é um projeto que a Regina Pérez conduz, né, com os profissionais, e a gente tem um trabalho de constelações que chama-se Caminhando em Família, né, pensando, então, nessa ressignificação dos papéis, né, dentro da família, cada um ocupando o seu lugar, o sistema de justiça também ocupando o seu lugar, os profissionais não querendo viver a vida dos adolescentes, né, e é um trabalho muito legal. Ela falou do trabalho nas varas de família, que eu sou coordenadora adjunta do Sejusc, né, e o Sejusc, ele tem esse braço de cidadania nas varas de família, então é um trabalho enviesado que eu faço, mas a gente vai fazer muita coisa ainda, Silvia, bom saber que você quer colaborar conosco, vamos fazer uma conversa. Neuza, você trouxe também uma indagação envolvendo as adolescentes, e aí eu fui fazer aqui a minha meia-culpa, que a gente aprende em língua portuguesa, que quando tem algo no plural que envolva feminino e masculino, a gente faz a concordância no masculino. Então, toda vez que eu falei os adolescentes, eu me referi ao universo de adolescentes, né, que inclui, obviamente, as adolescentes. Então, se eu fui mal compreendida, acho que talvez foi por essa regra da língua portuguesa, né, que coloca no gênero masculino quando que a gente tem tentado quebrar, né, bom dia a todos e a todas, prazer estar com todos e todas, né, então a gente evita essa coisa só do gênero masculino. Mas quando eu falei, Neuza, a gente tem um público feminino também, e tem várias ações envolvendo as meninas, com certeza. E a Thalita, que lindo sotaque, né, tão gostoso. Esse mestrado que eu vou integrar agora, né, que eu fui selecionada, foi para juízes do país inteiro, e nós temos pessoas do Brasil inteiro, é tão gostoso ouvir os vários sotaques, que bom que essas práticas chegaram até lá também, né, que você nos conheceu, mas tem muita coisa também acontecendo na Bahia, e eu achei bacana quando a Thalita trouxe que ela também faz o trabalho envolvendo comunidades indígenas. Não sei se é do conhecimento da Thalita, mas a Kay Pranes, né, que idealizou a metodologia do Círculo de Construção de Paz, ela se baseou na experiência indígena, né, como que os índios, que não têm o homem branco, né, para solucionar seus conflitos, que eles são uma comunidade que faz a sua autogestão dos conflitos, como que eles conseguiam encontrar caminhos e soluções, e é isso que inspirou a Kay Pranes a idealizar. Luiz, 10h31, acho que eu consegui, né, responder a todos, se alguém me perdoe. Muito eficiente e eficaz, as duas palavras.
Olha, Obrigada. eu vou aproveitar da sua eficiência e eficácia. Você vai se despedir daqui a pouquinho. Eu vou falar, pessoal, gente, a gente vai chegar em 10h35, porque hoje eu não posso deixar de falar do nosso Abraço no Lago. Então, eu vou pôr aqui a apresentação, porque tem muitas pessoas de fora, tem outras pessoas que vão assistir a live antes do domingo. Então, a gente vai aproveitar aqui para mostrar que nós temos esse Abraço no Lago virtual. Estão vendo aí, né, a tela? É uma plataforma, ó, que chama Manif, o nome da plataforma. No nosso site está bem detalhado, eu pus o link aí, né, londrinapaseando.org.br, aí tem lá Abraço no Lago. Aí você procura ali, tá tudo explicadinho, mas a plataforma tem aqui slogan, põe a sua frase, pode pôr a cidade, a instituição, o que você quiser, e a frase é você que coloca, depois você vai lá no manifesto, eu estou no outro computador, por isso que estou fazendo errado, ó. Você põe a frase, depois põe manifeste, e aí o seu avatar é criado, e fica com as frasezinhas, olha, em cima. Nós queremos que as pessoas de fora de Londrina venham participar, e no domingo a gente vai ter uma live das 10 às 11, várias pessoas que nós convidamos aqui de Londrina vão falar, e vai vir o Nando Cordel. Quem conhece o Nando Cordel, no Nordeste ele é mais conhecido, ali da Bahia para cima, né? Ele vem, vai trazer o violão, vai falar com a gente um pouquinho também, 5 minutos, não sei, e aí a gente vai terminar. Consegui falar rapidinho, né? Então, todos estão convidados. Faltam 4 dias, conselheiros e outros convidados nos ajudem a divulgar esse evento aí, que nós queremos ter muita gente. Vocês viram no começo dessa live, a Cláudia falou que viu, né? Um pessoal fazendo abraço, então é uma marca nossa, mas é uma marca metafórica que a gente quer dar a mão, juntar, chamar a atenção, né, e a gente conseguiu, inclusive, a atenção da Cláudia naquele momento, e aí a gente, de lá para cá, nunca mais se separou. Então, Cláudia, se você quiser fazer um final, né, assim, uma despedida, depois que a Cláudia fizer, eu já vou explicar para a gente pegar no engajo. Depois que a Cláudia fizer, aí vocês mostram as frases, e essas frases, e vocês, eu vou pedir, naquele momento que for, eu vou pedir para vocês abrirem o microfone, porque quando vocês falam tchau, o YouTube puxa o seu rosto. Aí o outro fala tchau, ele puxa o rosto do outro. Então, ficam vários rostos e aí suas frases ali na tela final de despedida, ok? Então, a Cláudia faz aí o fechamento, eu volto, peço para abrir o microfone e a gente faz o fecho. Depois que falar tchau, 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 não precisa sair correndo da live, é só eu terminar de parar a gravação. Aí depois pode ainda falar mais tchau e aí a gente sai, ok? Cláudia. Ai, Luiz, eu vou trazer o Pequeno Príncipe, que eu lembro que eu citei quando a gente entregou a lei na mão do prefeito, né? Para a construção municipal, e eu sou uma leitora e o meu filho também. Então, o Pequeno Príncipe, quando conhece a raposa, ele fala, né? A raposa diz, né? Tu te torna eternamente responsável por aquilo que cativas. Então, somos todos nós responsáveis por esse movimento lindo. Obrigada pelo espaço e continuamos a caminhada. Obrigada. Obrigado, Cláudia. Foi realmente uma alegria imensa, prazer imenso estar aqui com você. Bom, gente, então vocês abram o microfone, e aí vocês, todo mundo abrindo. Quem quiser também a imagem, né? A Neuza está sem a imagem, está só foto. Quem quiser pôr, abre aí. Quando eu era criança, aqui, ó. E podem falar o quando eu era criança, pessoal. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Oi, Loi. Um grande abraço. Tchau. Tchau. Tchau a todos. Tchau. Tchau. Tchau.